Fala pessoal, estou gravando esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu na Câmara na terça e na quarta dessa semana. A gente está discutindo aqui já há algumas semanas o pacote de ajuste fiscal enviado pelo prefeito Rodrigo Neves para a Câmara discutir no final desse ano. E na verdade, primeiro tem uma constatação política. O Rodrigo mentiu durante o processo eleitoral, porque disse que Niterói não tinha reflexo nenhum da crise e depois da campanha, depois de ser reeleito, comete estelionato eleitoral, mandando para a Câmara uma série de medidas duras, principalmente contra o funcionalismo da cidade. E nós estamos discutindo bastante esses pacotes, em reunião, nas sessões plenárias, nas audiências públicas, e mostrando que as metas de economia que o governo pretende podem ser alcançadas através de outras medidas, como o fim das administrações regionais, que economizariam 10 milhões e 700 mil reais no ano que vem, zerar a verba de publicidade, que nesse ano chegou a 25 milhões de reais, auditar os contratos com a Translare e com a Arquitec, reduzir o contrato da Clean com a FME, enfim, nós estamos apresentando uma série de medidas que vão fazer o governo reduzir custos e também aumentar a receita, como por exemplo o aumento do ISS das empresas de ônibus que pagam apenas 1% de ISS abaixo daquele mínimo constitucional de 2%. E na sessão de ontem, estava pautado para ser votado uma medida que conta com a nossa crítica, que é o aumento da alíquota previdenciária do servidor, de 11% para 14%. Nós votamos, inclusive, essa matéria em primeira discussão e com o nosso voto contrário, justamente porque o governo foi incapaz de responder essas nossas alternativas propostas. Só que tem uma medida, plano de cargos, carreiras e salários da Fundação dos Profissionais de Educação, que é uma medida extremamente prejudicial, principalmente aos professores aposentados, porque é uma proposta enviada pela Câmara, pelo Rodrigo, que adia a implementação desse plano para os professores aposentados e para os profissionais de educação aposentados apenas para 2020. E nós votamos contra essa medida em primeira discussão na semana passada e ela era para ser votada em segunda discussão na quarta-feira. Ocorre que ontem, uma artimanha feita pela base do governo e no rompimento de um acordo pré-estabelecido, no rompimento de uma palavra dada aos vereadores de oposição e também aos profissionais de educação, resolveram colocar essa matéria em votação na terça-feira, o que é um absurdo. Na política tem que ter palavra, não dá para a gente fazer política sem ter palavra, sem cumprir o acordado. Isso é completamente inaceitável. Os professores ficaram inconformados, indignados e entraram no plenário. A Câmara suspendeu a sessão, os vereadores se reuniram na sala da presidência e eu defendi que a sessão fosse encerrada e fosse votada a matéria no prazo combinado, que seria na sessão de quarta-feira. A maioria dos vereadores da base, sob ordens diretas do prefeito Rodrigo Neves, optou por votar às escondidas. Primeiro no auditório e em seguida no plenário da Câmara com portões fechados. Eu fiquei revoltado com essa situação e não participei dessa sessão, porque para mim sessão plenária tem que ser com a presença da população, como aliás diz a nossa lei orgânica. Essa é a casa do povo e os vereadores do governo não têm o direito de fechar essa casa à participação da população. E hoje o que a gente viu foi um verdadeiro ato de covardia, hoje na quarta-feira, porque vários professores tinham se organizado para vir à Câmara, para protestar contra essa aprovação e o que aconteceu foi que os vereadores de governo não foram à sessão, sequer entraram na sessão plenária. A maioria estava presente na casa, mas não entrou no plenário e aí não teve quórum para a sessão plenária, o que é um absurdo, é uma demonstração de covardia, é uma demonstração de desrespeito, é uma demonstração de incapacidade de olhar a população nos olhos e de encarar, e de falar abertamente do voto que deram ontem fechado contra os professores aposentados. Não tiveram coragem de hoje para o plenário encarar a população. E mais uma vez quem sai prejudicado com isso? A população. Por quê? Porque na pauta de hoje estava, por exemplo, a votação do relatório da CPI da Ampla, estava o projeto de lei que suspende a cobrança dos juros de IPTU no parcelamento que a população tem constantemente reclamado, estava para ser votado hoje em discussão final. Então, o grande prejudicado da ausência dos vereadores da base no plenário no dia de hoje foi, infelizmente, a população de Niterói. Nós esperamos que amanhã haja sessão plenária, que as matérias de relevância, como essa questão do IPTU, sejam votadas e que os vereadores da base de governo, comandados mais uma vez
pelo prefeito Rodrigo Neves, que é o artífice intelectual dessas manobras absolutamente antirrepublicanas que estão sendo feitas na Câmara Municipal de Niterói, que é o artífice intelectual por trás da quebra de acordo, da quebra da palavra feita pelo líder de governo na sessão de ontem, terça-feira. Nós esperamos que os vereadores ponham a mão na consciência e tenham a capacidade de encarar a população e de assumir os seus atos, porque o que fizeram hoje é um grande ato de covardia. O que fizeram ontem é inaceitável. É inadmissível votar com as portas da Câmara fechadas, e por isso eu me recusei a participar dessa sessão. E o que fizeram hoje é completamente reprovável, porque não tiveram coragem de encarar a população. A gente segue nessa luta. Eu sei que esse vídeo está um pouco longo, mas é porque eu queria explicar um pouco para vocês o que aconteceu nessa terça e nessa quarta, que me deixou muito indignado. Mas enfim, a luta continua e eu conto sempre com o apoio de vocês para estar aqui representando a população de Niterói.